Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai ver sobre progressões geométricas. A famosa PG. Alguém se lembra? Não é aquela que a gente multiplica... Aquele número que é fixo, que é a razão? Isso. A definição de uma PG é que cada termo posterior a partir do segundo, ele é igual ao anterior. Só que ele é multiplicado por um único número, e esse número ele é fixo. Esse número fixo, ele é chamado de razão. Vamos fazer um exemplo? Exemplo, escreva uma PG de 5 termos. Então, A1 significa termo. Então, A1 vamos fazer um termo que o termo seja 2. E que a razão, que é o Q, seja 3. Então aqui a gente já tem A1 é 2. Esse aqui é o primeiro termo. Então ele está pedindo 5 termos. A2, A3, A4 e A5. Então, se a gente tem que multiplicar esse número pelo número fixo, que é a razão é 3. Então, vamos multiplicar. O A1 a gente tem. Então, A2 é 2 vezes 3. Então, é o primeiro termo multiplicado pela razão. 2 vezes 3? 6. 6 vezes 3? 18 vezes 3? 54. 54 vezes 3? 102. 162. Professora, não é 54? Sim, 54. Embaixo. Isso mesmo. E às vezes a professora também erra. 54 vezes 3. Então, os 5 termos são 2, 6, 18, 54 e 162. Esses são os 5 termos. Professora, e para que eu vou ensinar os alunos no ensino médio a progressão geométrica? É que assim, a progressão geométrica, a infinita, ela nos mostra bem, talvez ela seja uma das únicas formas da gente conseguir ensinar para os nossos alunos como é que a gente pode parcelar, fazer essas parcelas dos números infinitos. Professora, como é que eu posso transmitir esse conhecimento aos meus alunos do ensino médio? Bem, então eu vou propor, vamos fazer o seguinte, vamos ao laboratório de informática para a gente pesquisar de quais maneiras que a gente pode transmitir isso para os nossos alunos. Vamos lá? Nós achamos um aqui, professora, do ensino médio, ó, que tem os PCNs do ensino médio. E o que vocês descobriram nele? Então vamos abri-lo agora. Tá. Estão conseguindo? Doutora, no ensino médio, né? Isso. Professora, dá para entender que o professor de matemática no ensino médio tem que entender o aluno como um todo, né? Tem que entender a vivência do aluno, a bagagem que ele traz de casa, os conhecimentos prévios do aluno, o meio social que aquele aluno vive e a cultura daquele aluno. Sim, e a gente tem que entender bem que a gente tem que aprender a saber diferenciar aluno por aluno, porque a gente não consegue transmitir de um único jeito, a gente não consegue transmitir para vários alunos. Cada um tem Cada seu tempo um de tem o aprendizagem. seu tempo de aprendizagem. Isso. Então a gente tem que tentar abordar um pouquinho mais da maneira que ele vive e tudo para a gente conseguir levar isso para a sala de aula. E a gente pode usar as tendências matemáticas que a gente está aprendendo, né, na sala de aula para nos auxiliar, né, como a resolução de problemas, os jogos, a interação, o computador, a modelagem, a ética matemática. Então isso tudo a gente tem que conseguir levar para dentro de uma sala de aula da melhor forma possível. Então vamos aproveitar que a gente já está no ambiente e vamos assistir um vídeo que eu deixei já salvo no computador e ele mostra muito bem como é que a PG ela pode ser utilizada no nosso dia a dia. Vamos lá? Com licença, dona Joana, posso mandar entrar a Dona Maria? Sim, você pode mudar.
Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você veio para a vaga de emprego de auxiliar de contabilidade? Isso mesmo. O seu currículo. Estou vendo que tu tem uma boa experiência, né? Já trabalhaste com isso antes. Assim, o nosso escritório tem a política de fazer o pagamento por dia. Então, no primeiro dia tu vai receber R$1. No segundo dia, R$2. E no terceiro dia, R$4. Assim sucessivamente até o 20º dia, tá? Então vai ser mais ou menos, tu tem que calcular o teu salário. Meu salário anterior era um salário mínimo. Mas tu vai ter que ver se vale a pena. Será que vai valer a pena? E com esse filme, com esse vídeo, vocês conseguiram ter uma noção sobre o que está sendo tratado? Eu acho que está tratando de uma PG, né? De uma Isso, uma progressão progressão geométrica. geométrica. E assim, e a Maria, ela recebeu essa proposta de emprego, né? Vocês acham, não sei se vocês já fizeram os cálculos, vocês acham que vale a pena ou que não vale a pena? Eu acho que vale a pena. Ah, eu já acho que não vale a pena, não calculei ainda. Mas ganhando por dia, né? Eu acho melhor ganhar um salário assim inteiro do que ganhar por dia. Colega, de acordo com o meu cálculo, a Maria vai ganhar 1.048 em 20 dias. E qual que foi essa razão? Como é que tu chega a essa conclusão? Por razão 2. Vai multiplicando por 2. Ah, sim, ela vai sempre ganhar o dobro do que ela ganhou no dia anterior. Então a razão é 2. É o cálculo que eu achei também, que eu acho que ela vai ganhar também. Razão 2. Correto. É mais certo dela ganhar muito mais do que ela ganhar somente por dia. Então, a proposta de emprego que ela está ganhando está sendo muito boa, está valendo a pena, porque cada vez ela está ganhando o dobro. Então, a razão da PG é 2. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar com esse joguinho aqui. Alguém sabe o que é? Já viu em algum lugar? Já ouviu falar? Não? Tá, o que vocês acham que serviria ele? Para nós, ele tem cores diferentes, tamanhos diferentes. Isso parece coisa para trabalhar no prézinho. No prézinho, tu acha? Vocês acham? É parecido. Aline, por favor, tira os fones. Tu já ouviu falar desse joguinho aqui? Já viu em algum lugar? Isso aí não é aquela torre de Hanoi? Isso mesmo. Torre de Hanoi. Muito bem, Aline. E me diz uma coisa, já que tu sabe o que é, tu pode explicar para nós como é que ele se joga, como é que funciona? Tu troca essas coisinhas de um lado pro outro e... Entendeu? Então tá, nós vamos ver então como é que ele funciona, tudo direitinho, lá no laboratório. Eu peço que todos vocês levem um caderno, uma folha para poder anotar os resultados que vai dar no jogo, tá? E depois a gente volta para a sala de aula para a gente poder explicar, né, essa tabela, construir uma tabela e explicar o que realmente a gente está vendo aqui, tá? Ok? Combinado? Conseguiram entrar aí, pessoal? Aham. Sim, como é que se joga? Tá ali... na Vocês têm que tela. procurar fazer o menos movimentos possíveis, tá? Quando vocês conseguirem ser o menor movimento com cada disco, no caso com um disco, tem que fazer o mínimo de movimento possível com um disco, com 2 discos, o mínimo de movimento possível com 2 discos. Mas, Tá? professor, isso aqui é impossível. Não é impossível não, é só tentar. E tem uma regrinha, né, professor? Tem, explica pra nós aí. Um disco maior não pode ser colocado em cima de um menor. Muito bem, tem que ler a regra de jogar. Dificulta. Nunca se pode colocar um disco maior em cima do menor. Nós temos que sempre colocar o maior embaixo e o menor em cima. Tá? Se colocar um maior em cima do menor, né, não vale. Bom, pessoal, quem é que aqui que já fez com uma peça só? Quantos movimentos deu? Deu um. Deu uma linha. Então tá, deu um movimento. Ok. Com 2 peças. Alguém já fez com 2 peças? Não, ainda não. Não? Ninguém ainda? Então fazem aí ligeirinho para nós poder ver quantas vai dar. Não dá 3? Isso, dá 3. Muito bem. É, 3. Muito bem, dá 3.
E com 3 peças. Não fez ainda? Dá 7. Dá 7? Muito bem. Dá 7. Por que dá com uma peça dá 1? E por que com 2 peças não dá 2, dá 3? Porque um número marca pro outro e pro outro. Isso. Também, porque a gente tem que mudar para o outro. Por que com 3 peças, em vez de dar 3, dá 7? Pergunta pra ela que fez. Porque são mais peças, então se movimenta mais. Isso vai movimentar mais. Ok. Se a gente fosse colocar isso numa fórmula, como é que a gente colocaria? Vocês saberiam dizer como é que a gente calcularia, no caso ali, sem jogar, como é que a gente vai calcular a quantidade mínima de movimentos com 4 peças? Eu não sei a forma. Não sabem? Nem eu. Então nós vamos aqui, ó, no caso do 7, tá? O 7. Se a gente pegasse uma base 2 e colocasse em cima o número de peças que tem, o 3, quanto é que é 2 vezes 2 vezes 2? 8. 8. Seria igual a 8. 8 é igual a 7? Não. 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 Então o que ele está fazendo aqui? Ele está diminuindo quanto? 1. Está diminuindo 1. Então nós chegamos à nossa fórmula. Tá? A nossa fórmula vai ser 2 elevado a n, tá? Menos 1. Tá? É a fórmula para a gente poder calcular o mínimo de movimentos que possamos fazer com aquela quantidade de peças. O que é n? Vocês sabem o que é n? Uma letra do alfabeto. Também é uma letra do alfabeto. Mas na matemática, aqui nesse caso específico, nós utilizamos n para dizer que o n é um número de termos ou um número de elementos, tá? Número de termos, né? Que seria a quantidade de peças, né? A quantidade de números, né? Então n é o número de termos. Para calcular o 4 então, já que vocês já sabem a fórmula, agora sem jogar. Vamos largar os computadores e vamos fazer a fórmula. Como é que a gente calcularia o 4? Alguém fala aí, como é que a gente começa? Vai ficar 2 elevado a 4 menos 1. É isso, professor? Isso, muito bem. 2 elevado a 4 menos 1. Quanto é que vai dar isso? 16 menos 16 menos 1. 16 menos 1 é quanto? 1. 15. 15. Então qual é a quantidade mínima de movimentos com 4 peças? 15. 15. E com 5? Como é que vai ficar? 2 na 5 menos 2 na 5 menos 1. Que vai ser igual a 32. 32 menos 1. Que é igual a 31. Que é igual a 31. Então a quantidade mínima de movimentos com 5 peças é 1. 31. Então, e com 6 peças? Vamos calcular aqui esse último. Vai ser 2 na 6 menos 1. Quanto é que vai dar isso? 64. 64 menos 1 é 63. 63. Então qual é a quantidade mínima de movimentos com 6 peças? 63. 63, ok. Eu acho que vocês aí, a maioria, está aberto no joguinho. Nós vamos tentar então jogar esse de 5 peças, tá? O de 5 peças, vamos tentar jogar ele fazendo 31 movimentos, o mínimo de 31 movimentos, que é o que fala lá que pode fazer, tá? Quem conseguir primeiro, me avisa. Aline, por favor, Aline, bota no jogo certo. Isso. Professor, acho que eu consegui. Conseguiu? Conseguiu fazer com 31 movimentos? Deu certinho? Meus Professor, parabéns. Vamos ver ali como é que ficou. Número de jogadas 31. Ok. Isso, perfeito, Isabel. eu já não Perfeito. consegui. 31. Ok. Tu não conseguiu? Não consegui. Como é que eu faço? Perfeito. Ok, então. Vamos lá para a sala de aula.